Queridos alunos, boa tarde. Nossa primeira aula de hoje, matemática. Na nossa aula de matemática, nós vamos falar de medidas de comprimento. Comprimento, tá? Então, temos aí, pega o seu PET na página 15 e 16, vamos lá? Temos aí, número 1, atividade. Na atividade da página 1, tá assim, para entender os termos de medida, observe a imagem abaixo. O comprimento será o tamanho de uma ponta a outra da caixa, medindo pelo lado maior. A largura será a medição do lado menor. E a altura será a medida da parte abaixo até a parte de cima. Então, nós temos aí comprimento, largura e altura. Você pode ver aí na caixa, né? Então, agora vamos para a página 16. Número 2. Veja quanto você está medindo. Encoste em uma parede bem retinha e peça a alguém para marcar sua altura. Em seguida, utilize a sua mão, o palmo, para fazer esta medida. Peça um adulto para fazer esta medição com a mão, palmo dele. Ou seja, você ficou lá na parede, mediu lá a sua altura. O adulto vem com o palmo, dedo, polegar, dedo mindinho, e vai contando quantos palmos você tem de altura do adulto. Depois, você vai fazer a mesma coisa com o seu palmo de criança, de pré-adolescente, né? Mas criança ainda. Então, você vai lá, quanto você mediu com o seu palmo? E aí você vai anotar aqui, quantos palmos da sua mão deu aqui. E quantos palmos da mão do adulto que te ajudou, deu, e você coloca aqui. Então, você vai colocar no seu palmo a quantidade, no palmo do adulto a quantidade. Foram diferentes as medidas de palmos. Foi diferente entre o que você mediu e o que o adulto que está te ajudando mediu? Por quê? Você acha que isso aconteceu? Por quê? A diferença entre o palmo do adulto e o seu? O seu deu mais ou deu menos? Ah, o meu deu mais. Epa, por quê? O dele deu mais. Por quê? Então você vai analisar o que aconteceu e por que aconteceu. E vai escrever aqui. Tá? Então que seja uma coisa bem descrita, para que a gente entenda o que aconteceu. Tá? Número 3. Utilizando a régua ou outro objeto de medida que tiver em sua casa, meça alguns itens. E ele deu aí 3 exemplos para você. Tem uma cama, uma cadeira e uma mesa. Você vai medir esses objetos na sua casa. Eu medi. Eu usei para a cadeira a fita, tá? Eu tenho aqui uma fita métrica, tá? Não sei costurar, infelizmente, mas eu tenho uma fita. Eu carrego essa fita, tá? Tá lá na minha bag school, né? Na minha mala. Então, tá aqui a minha fita. E eu também tenho uma trena. Eu tenho uma trena. Ah, por que você tem uma trena? Exatamente para esse tipo de atividade. Quando a gente está em sala de aula, em tempos normais, eu uso a trena para muita coisa, tá? Então, eu tenho aqui uma trena que eu usei para medir a mesa e a cama, tá? Então, se você tem uma trena, é preciso a ajuda de um adulto. Isso aqui, ó, corta. Então, não seria bom soltar a criança sozinha usar, não, tá? Então, a gente usa a trena, tá, para medir espaços maiores, tá? E também usamos a fita métrica, tá? Essa minha fita métrica aqui, ela tem 1,5 metro, 1,5, e essa trena tem 5 metros. Então, por isso eu uso a trena. Por quê? Porque fica mais fácil para medir 5 metros. Eu não teria que ficar 1,5, 1,5, 1,5. Tem coisa que 1,5 é pouco,
né? Pensa, uma mesa com 1,5 m, eu não sei quanto tem a sua mesa da sua casa, mas normalmente as mesas têm um pouco mais que isso, tá? A não ser que tenha um espaço pequeno, aí compra uma mesa menor. Mas normalmente quando as pessoas têm um espaço maior, elas querem uma mesa maior também. Então, para a aula de matemática do PET é só isso, tá? Aí na sua atividade, ao final da sua atividade, tem um exercício que eu coloquei aí para você. Vamos a ele? Tá assim, medidas de comprimento. Nesta sala, vamos montar o nosso bazar. Ó, a professora tá falando. Por que o senhor não usa a régua? Querem saber por que ele não tá usando a régua? A trena é mais comprida e por isso é melhor. Lembra que eu falei que a trena tem 5 metros? Enquanto que a fita tem 1,5 m e a régua 30 centímetros. Tem régua de 20, régua de 10 que você carrega dentro do estojo, né? Então a trena para um espaço onde ele ia montar um bazar, um cômodo, é muito melhor. Aí depois no quadrinho de baixo tem assim: ele está medindo ou pesando, o Pedro está medindo e pesando. Aí ele fala, ele está medindo e pesando. Vocês conhecem esse tipo de instrumento aí? Quando você vai ao médico, no pediatra, ele faz isso. Ele olha o seu peso e a sua altura. Se está desenvolvendo dentro das necessidades para uma criança, se está desenvolvendo normalmente. Então ele faz isso. Desde que você era bebê, ele fazia isso. Ele media, só que você era pequenininho, ele media na fita, né? E pesava lá naquele peso que põe assim em cima da mesa, né? Ou daquela cama lá que eles examinam as criancinhas, os bebezinhos. E ele vai lá e te mede, te pesa, e para ver se está desenvolvendo a contento. E vai anotando, né? O seu desenvolvimento. Né? E a mãe lá babando, né? Querendo ver se está crescendo mesmo o que precisa. Quando ele fala que tá tudo bem, gente, rixa, vamos. Então vamos. Letra A. Que instrumentos você conhece que são usados para medir comprimentos? Eu te mostrei, né? Depois, qual a diferença entre as palavras comprimento e cumprimento? Tá? Pensem nisso, não vou responder hoje. Número 2. Veja como Rodolfo, Cristiano e Rodrigo mediram o comprimento do canudinho. Qual deles está errado e por quê? Prestem atenção aí na imagem. Nós temos aqui o Rodolfo. O Rodolfo está medindo, tá assim, ó. A medida do comprimento do canudinho é igual a 3 centímetros. Observa, vê se ele está certo. Aí o Cristiano vai lá e fala, a medida do comprimento do canudinho é igual a 4 centímetros. Vê se ele está certo. Quando chega no Rodrigo, o Rodrigo fala assim, a medida do comprimento do canudinho é igual a 3 centímetros. Epa, por que o Rodolfo e o Rodrigo quer 3 centímetros e o Cristiano quer 4? Será que só o Cristiano que está certo? Ou o Rodrigo, mas o Rodolfo estão certo? E por quê? Tá? Eu deixei espaço suficiente. E se você não for copiar a atividade, se você for imprimir, mais fácil. Mas se você for copiar, você desenhe, por favor, tá? Não precisa desenhar os garotos, mas a régua e os canudinhos é necessário sim. Vamos ao número 3. Estime a medida da altura indicada em cada figura. E então, ligue as figuras à medida correspondente. Aí nós temos uma pessoa numa parede e embaixo tem 80 centímetros. Depois, outra pessoa perto de uma mesa e fala que é 20 centímetros. 20 centímetros aqui, gente, é a altura da mesa. Pode ver que tem uma setinha aqui do lado, assim como os 80 da parede. Depois nós temos aqui 2 centímetros e a menina tá aguando uma plantinha aí, né? Aí fala assim, ó, estime a medida e a altura indicando a figura que estão ligadas, né? Então tá bem facinho essa atividade, é só para você ter ideia
da dimensão do comprimento. Vamos no 4. A professora mediu a altura de alguns alunos da escola. Veja no quadro abaixo a altura desses alunos e responda às questões. A altura de alguns alunos em centímetro. Sérgio, 141 centímetros, ou seja, 1,41 m. Márcio, 176. Paulo, 1,70. Gustavo, 1,27. Fábio, 1,65. E Fernando, 1,69. Aí tá aqui 1,27, tá aqui o Gustavo sendo medido. Depois, desses alunos, quem é o mais alto? Quanto ele mede? Então você coloca o nome e a altura do garoto, que é o mais alto. Quem é o mais baixo? Quanto ele mede? Quantos centímetros Gustavo é mais baixo que Fernando? E aí você faz a continha e coloca o resultado aí. Letra E. Quantos centímetros Fábio é mais baixo que Paulo? Também faça a continha e coloque o resultado. Número 5. Leia e complete as frases com atenção. Temos assim: andaremos 800 metros nessa trilha até chegarmos ao rio. Depois o outro instrutor diz assim: depois andaremos mais 200 metros pela margem do rio até a cachoeira. Aí pergunta, tem um espaço para você colocar a quantidade, metros mais tantos metros são tantos metros. A distância do acampamento até a cachoeira é ou... E aí você vai pegar esses metros e converter no padrão. Quando eu chego, olha, eu penso assim, a cada 100 metros... eu tenho o quê? A cada 1000 metros eu tenho o quê? Tá? Então você vai pensando, tá? E vai colocar aí. A cada 1000 metros, o que eu tenho. Tá? Então, para a aula de hoje é só. Na próxima aula eu volto com a correção. Ok, alunos? Boa tarde, boa atividade.